Boa noite, irmãos. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Estamos aqui para participarmos de um estudo que fazemos todas as terças-feiras, que se refere aos alicerces da vida cristã. O pastor Hélio Piovesan Filho vai falar hoje sobre, na verdade, é o último estudo que ele vai fazer sobre a pessoa de Jesus Cristo, onde ele vai abordar a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Nós somos uma igreja evangélica e estamos aqui em nome de Jesus unicamente, para engrandecer o nome de Jesus. Por isso que hoje, terça-feira, nós, como vamos falar dos alicerces da Bíblia, nós chamamos de Escola do Alicerce Bíblico. Prepare-se para anotar com caneta, papel, porque é muito importante depois para você estudar, né, a palavra que vai ser abordada. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que o e-mail vai ser respondido com muito prazer para você, com muito carinho. Temos um site também, www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos estudos e os horários do culto. Lá você pode ouvir diretamente, escolher os vídeos onde são abordados os estudos, tanto o culto da família, como a escola do alicerce bíblico, como a escola da doutrina bíblica. E também você vai encontrar um botão do lado direito acima, onde está escrito ao vivo. Você clicando lá no horário do culto, você cai nessa sala. Você também pode, quando você desejar entrar ao vivo no horário do culto, você entre com a câmera e o microfone desligados, tá? Por enquanto, estamos fazendo os nossos cultos de maneira online, né, por esse canal, mas, quem sabe, em breve teremos um local físico, né? Temos também o canal do YouTube, Igreja de Interlagos, onde você vai lá no canal, clica em vídeos e também você pode escolher algum estudo. Se você gostar do estudo, passe para outras pessoas, né? E vamos à mensagem de hoje, então. Eu só queria fazer uma breve oração antes de começarmos, amém? Senhor Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos nessa hora, Senhor, e declaramos que só tu és o nosso Deus, que só tu és digno de todo louvor, honra e glória, Pai. Senhor Jesus, abençoe os nossos corações, Senhor, para que eles estejam receptivos a esta palavra gloriosa, Senhor, que vamos participar. Abençoa também o pastor Hélio, Pai, que vai trazer essa palavra. Traga unção espiritual, Pai, para que ele possa transformar, Senhor, palavras em poder para as nossas vidas, Senhor Deus, para que ele seja a boca do Espírito Santo para estar falando aos nossos corações, Pai. Eu abençoo a vida dos irmãos que estão ouvindo essa pregação, ou agora ao vivo, ou na internet, e que essa palavra possa trazer frutos bons nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém, pastor. Amém. Só um segundinho. Espera aí. Eu já vou fazer aqui o que tem que ser feito. Pronto. Muito bom. Obrigado, Eliette, pela oração. Então, meus irmãos, meus queridos, vamos então à nossa último estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que já deve ter uns 8 estudos aí, que você pode se divertir bastante e aprender um monte de coisa, né? Então, eu vou culminar esse estudo falando um pouco sobre o cristianismo
os fundamentos básicos do cristianismo, por que somos cristãos, né? E vamos falar de duas coisas importantes, a morte e a ressurreição de Jesus, e depois a ascensão também. Então, se prepara, porque o negócio é muito legal. Você já se perguntou por que você crê em Jesus, não é? Então, eu estou falando isso para quem não conhece muito o cristianismo, ou se converteu há pouco tempo. Para os mais antigos aí, eu tenho certeza que eles já sabem muito bem disso, né? Mas se alguém chegasse para você e falasse assim, eu não consigo entender por que que você acredita em Jesus? Não consigo entender. Você pode me explicar por que que você acredita em Jesus? Né? Por que que você escolheu como religião ou como base de fé o cristianismo? Esse tipo de pergunta, meu querido irmão, você tem que ter a resposta na ponta da sua língua. Então, eu vou te ajudar aqui hoje. Vou te ajudar você a entender essa questão. E você precisa muito anotar isso daí e rever esse assunto periodicamente. Você precisa olhar para essas coisas periodicamente, para que se alguém te perguntar, você tem como responder. Por isso que esse espaço aqui chama Escola do Alicerce Bíblico, para te dar subsídios, para você poder pregar o evangelho, eventualmente, e para você falar da sua fé ou responder perguntas. Não é? Muito bem. Jesus Cristo é a base da nossa fé. A passagem de Jesus Cristo como homem na Terra causou, vamos dizer assim, um impacto tão grande no universo inteiro. Causou um impacto tão gigantesco na sociedade humana, na vida humana, muito grande. Aconteceram algumas coisas lá naquele momento que Jesus morreu. Aconteceram algumas coisas simplesmente fenomenais. Percebe? Depois você lê lá, né? Você lê lá nos evangelhos, você vai ver que o dia escureceu, mortos ressuscitaram, aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa. E eram fenômenos, a Terra tremeu. São fenômenos que aconteceram por causa da morte de Jesus. Percebe? Eu nunca vi alguém morrendo e o sol se escurecer porque essa pessoa morreu. A única é o Senhor Jesus. A única pessoa que isso aconteceu foi o Senhor Jesus. Não teve outro. Percebe? Mas muito bem. Vamos falar um pouquinho de morte, né? Por que a morte ela existe? Por quê? A morte ela existe por causa do tempo. À medida que o tempo passa, o nosso corpo vai se corrompendo, vai envelhecendo. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu não tinha o bigode. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu não tinha no meu bigode fios brancos. Percebe? Quando eu tinha 30 anos de idade, eu já não tinha mais o vigor de 20 anos. Ou seja, o maior inimigo do homem é o tempo. Por quê? À medida que o tempo passa, nós envelhecemos, as coisas se corrompem. Não estou falando de corrupção de pecado, estou falando de corrupção de envelhecimento. Se você deixar um pedaço de ferro lá no chão, no quintal, no chão do seu quintal lá, você vai ver que algum tempo vai passar e ele vai estar tudo enferrujado, estragado, envelhecido. Percebe? Então, o tempo é o nosso grande inimigo. O tempo, ele foi feito para nos levar à morte.
Estou falando da perspectiva do homem, tá? Então, se não existisse essa dimensão que o Albert Einstein muito bem definiu como sendo a quarta dimensão, que é o tempo, nós não envelheceríamos, né? Por exemplo, dentro de um buraco negro, para quem não sabe, eu sou físico, tá? Eu fiz física, eu tenho mestrado em física nuclear. Bom, dentro de um buraco negro, existe uma interferência tão grande da gravidade que a gravidade lá, dentro do buraco negro, ela amassa, ela encolhe as 4 dimensões, o tempo, a altura, a largura e a profundidade. Então, se você, por exemplo, pudesse entrar dentro de um buraco negro, você ia permanecer lá eternamente, o tempo não ia passar para você. Percebe? É assim que funciona. Então, olha, se o tempo existe para nos envelhecer, Jesus nos propõe a eternidade. Porque lá na eternidade não haverá passagem do tempo. A palavra eternidade, ela não é uma palavra que expressa corretamente aquilo que Jesus preparou para nós. Percebe? A palavra eternidade, ela tem um significado que chega, que tenta nos levar a entender um pouquinho do que é que vai acontecer depois que nós morrermos. Fisicamente, estou falando morte física. Entendeu? Então, quando a gente observa o Senhor Jesus, a passagem do Senhor Jesus, fica muito claro que ele é o dono da física. Jesus já tinha falado do tempo muito antes do Albert Einstein. Muito, muito antes do Edwin Hubble, que foi um dos caras aí proeminentes na parte da astronomia. Percebe? Jesus já falava que não existia, em algum lugar não existiria o tempo, muito antes de alguém falar que dentro de um buraco negro o tempo não passa. Percebe? Então, meu querido, saiba que esse Jesus que você acredita, esse Jesus que nós baseamos a nossa fé, esse é o sujeito que nos dá uma esperança futura. Nenhuma outra religião faz isso. Nenhuma outra crença faz isso. Nós temos um futuro, se é que eu posso falar desse jeito. Ou seja, eu não vou usar futuro, porque lá onde Jesus está, que Jesus preparou para nós, lá não vai passar o tempo. Mas vou falar daquilo que, desse local, vamos chamar desse lugar. Esse lugar para o qual nós vamos, nós não envelheceremos mais. Nós não sentiremos dor. Não vai ter lágrima. Nós vamos estar ao lado de Deus, junto a Jesus Cristo, junto ao Espírito Santo. E vamos ficar lá eternamente. Eu não faço ideia do que significa eternamente. Por quê? Porque o meu raciocínio, o meu cérebro, está vinculado à existência dentro do espaço-tempo. Altura, largura, profundidade e tempo. Por isso que Einstein chama de espaço-tempo. Eu não consigo. A minha mente, ela não consegue abstrair um local onde não existe a passagem do tempo, ou que seja a eternidade. Mas, uma coisa Jesus falou para nós, e nós nos seguramos nisso. Aquele que está morto viverá. Aquele que crê em mim viverá eternamente. É vida eterna. Percebe? Para falar de vida eterna, eu preciso falar de morte. Porque o contrário da vida eterna é a morte. Né? Por que a morte existe? Existe por causa do tempo. Alguém criou esse tempo. E o tempo envelhece, o tempo passa. As coisas vão acontecendo. Não é? Mas a morte, ela foi criada por causa do pecado. Né? Por exemplo, eu já falei isso aqui algumas vezes.
Se Adão e Eva não tivessem tomado da fruta da árvore do bem e do mal, eles estariam lá até hoje. O tempo para eles não ia passar. Eles iam estar lá até hoje. Quando eles tomaram a consciência, né, quando eles comeram daquele fruto, eles foram introduzidos dentro da corrupção, da morte. Então, irmãozinhos, a morte, ela existe por causa do pecado. Aquele que pecar, esta alma morrerá. Ah, mas o que é pecado? O pecado, ele foi, a morte, ela foi criada justamente porque Adão e Eva tomaram daquela fruta. Ou seja, a desobediência a uma lei pré-determinada por Jeová. Então, Jeová pré-determinou uma lei. E ele falou assim, se comerdes da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Antes disso, eles não iam morrer. Você concorda comigo? Não é claro isso? Ora, se Adão e Eva não tivessem comido, eles não morreriam. Estariam vivos até hoje. Percebe? Mas eles comeram. Então, a partir do momento que eles comeram, a morte passou a existir. Porque houve uma desobediência em função de uma lei pré-determinada por Jeová. Percebe? Então, irmãos, a morte, ela é um evento importantíssimo para o ser humano. Ninguém quer morrer. Não é? Alguém, por exemplo, né, semana passada, no domingo passado, eu falei do meu amigo que está com câncer no pulmão. Percebe? Ninguém quer morrer. Eu estou triste porque meu amigo está com câncer no pulmão, fumou a vida inteira. Uma grande pessoa, um sujeito fabuloso, vai morrer. 72 anos, fuma desde os 15 anos de idade. Vai morrer, não tem jeito. Percebe? Por causa do pecado. Mas não porque ele fumou. Fumar é só uma questão, vamos dizer assim, uma ponta nesse emaranhado que é a vida. O câncer é uma ponta. Todos nós vamos para o túmulo. Percebe? Mas o que o cristianismo nos promete é a ressurreição e a vida eterna. Vou mostrar para você. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia eletrônica, só um segundinho, para eu mostrar para você. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2. Não, perdão, capítulo 3. Não, peraí. Eu vou pegar minha Bíblia física aqui que eu já lembro, peraí. Eu não tinha programado falar sobre esse versículo, mas eu vou falar porque ele cai muito bem nesse momento aqui que eu estou falando para vocês. Então, veja só. Espera aí que eu vou chegar lá. Espera só um segundinho. Agora eu estou perdido. Não sei se é 1 Pedro ou 1 João. Espera só um minutinho. Só um segundinho. Vou ter que recorrer aqui ao nosso amigo aqui. O que fala o versículo? É que a promessa que ele nos deu é a vida eterna.
não estou com a minha Bíblia aqui, estou com a Bíblia de outrem. É 1 João 2,25. 1 João 2,25, exatamente. Eu falei Pedro, né? É 1 João 2,25. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para você. 1 João 2,25. Tá aqui, ó. E esta é a promessa que ele nos fez. O quê? A vida eterna. Jesus não nos promete outra coisa. Ele só nos promete o quê? A vida eterna. Ele morreu para isso. Entendeu? Jesus morreu com esse objetivo de nos dar a vida eterna. Ora, olha que interessante. Se Jesus nos dá a vida eterna, nos promete a vida eterna, é porque antes não tinha vida eterna. Concorda comigo? Antes de Jesus não tinha vida eterna. Ele foi o primeiro que falou sobre a vida eterna. Entendeu? Tanto é que lá em Isaías, no último capítulo de Isaías, ele não promete vida eterna, ele só fala que as pessoas viverão muitos anos, né? Centenas de anos. Mas não, Jesus falou assim, eu não estou interessado em centenas de anos, eu quero que você viva, Hélio, a vida eterna, inteira, para o resto da eternidade. É assim que Jesus nos trata, com amor. Percebe? Então, olha, o pecado é a causa da existência da morte. E a Bíblia nos diz que quando nós cremos em Jesus, nós colocamos os nossos pecados sobre ele. Ou seja, Jesus nos arranca o pecado. E aí eu não sou mais elegível para a morte. Eu sou elegível para a vida eterna. Vocês estão entendendo? Então, essa é a grande sacada de Jesus. E essa é a grande, vamos dizer assim, sabe, a ideia principal do cristianismo. Ninguém quer morrer. Ó, pega qualquer outra religião aí. Por exemplo, não cristã, tá certo? Mas pega aí, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, ele promete morte eterna. Por que promete morte eterna? Porque o sujeito morre, ele vive, morre, nasce de novo, vive e morre. Nasce de novo, vive e morre. Nasce de novo. Quantas vezes? Então, é morte eterna. Jesus não nos promete isso. Jesus nos promete a ressurreição e a vida eterna. Percebe? Então, esse evento, o evento da morte de Jesus, é a doutrina mais importante do cristianismo, né? Que se dá na seguinte frase: Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, ele mata a morte. Então, eu teria destino à morte eterna. Agora eu não tenho mais. Por quê? Porque Jesus arrancou os meus pecados. Então, eu não sou mais elegível para a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, verso 3. Vou mostrar para você. 1 Coríntios 15, verso 3. Aliás, depois você lê o capítulo inteiro. Tá? Porque, primeiramente, vos entreguei o que... Peraí, 1 Coríntios... Não. O que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então tá aqui, ó. O que Paulo está nos dando? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a grande doutrina. Esse é o grande evento do cristianismo. Então, quando você está fora do cristianismo, você está sobre a jurisdição da lei de Moisés.
E lá na lei de Moisés diz que aquele que não cumprir toda a lei é digno de morte. Lá ele fala que ele vai derramar uma grande quantidade de maldições para aqueles que não cumprem a lei de Moisés. Percebe? Mas Jesus falou assim, não, essa lei aí, ela produz o pecado. Eu vou dar uma nova lei agora. Então, a partir de agora, ama o teu próximo como eu, Cristo, amei vocês. Essa é a lei. Quando Jesus Cristo faz isso, ele retira o poder da morte do cristão. Por isso que em João capítulo 1, verso 12, ele fala que deu-nos o poder de sermos feitos filhos, aqueles que creem no seu nome. A morte expiatória de Cristo é o fato que mais caracteriza o cristianismo. A palavra expiatório, se você não sabe o que significa, não é expiar com S. Expiar com S é quando você tá ali, olhando. A palavra expiar com X tem o sentido de carregar a culpa. Percebe? Expiar é aquele que carrega a culpa e morre pela culpa dos outros. É isso que Jesus faz. É importante entender que a morte é sempre um evento muito temido pela humanidade. Ninguém quer morrer. A morte tem significados doloridos, pois quem morre sofre e quem fica também sofre. Percebe? O meu pai, por exemplo, não sei se vocês viram aí, meu nome é Hélio Piovesan Filho, significa que meu pai chamava Hélio Piovesan. O meu pai fumou a vida inteira. E ele tinha problemas de saúde gravíssimos por causa do cigarro. Ele fumou. E nem meu outro amigo lá, que está para morrer também. Não queria que isso acontecesse. Ninguém quer isso. Mas foi um sofrimento para minha família, a morte do meu pai. A minha mãe teve que cuidar do meu pai. Ele teve que fazer até aquele furinho, a traqueostomia aqui para respirar. E aí ela enfiava um cano para aspirar o catarro que era formado lá dentro. Percebe? E a minha mãe tinha que trocar a fralda do meu pai, porque meu pai teve muitos derrames em função dos remédios que ele tomou por causa de tromboses que ele teve nas pernas e nas mãos. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Não é? E mais, ninguém quer saber o dia da sua morte. Não é? Ninguém quer saber o dia da sua morte. Percebe? É tão bom a gente não saber o dia que vai morrer, por quê? Porque senão gera ansiedade. Fala, poxa, está chegando o meu dia de morrer, né? Não é? Segunda-feira, às 13 horas da tarde, eu vou morrer. Ninguém quer isso. Percebe? Por isso que o espiritismo, ele é perverso, ele é mau. Porque você morre, nasce, vive e morre. E nasce, e vive e morre. Ninguém gosta de morrer. Já que ninguém gosta de morrer, o Senhor Jesus nos promete a vida, porque o homem não quer morrer. O homem não tem chance se não for através de Jesus Cristo. Entendeu? É assim que funciona. A morte, ela foi criada em consequência da desobediência, né, a Deus. Se você quiser anotar, eu não vou ler, eu não vou abrir para não ficar, senão fica difícil. Mas está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E também em Romanos 5, 23 e 6, 26. Anota aí. Fica bem claro que a morte existe por causa existe para aqueles que cometem pecado. Então abre lá, leia esses versículos que você vai ver isso aí. Né? Essa desgraça foi criada por Jeová para aquele que não cumpre a lei.
Essa é a questão toda. Vamos abrir. Esse daqui eu preciso abrir para vocês para te mostrar. Isso aqui está em Levítico 26. Vamos lá em Levítico 26. Vamos ver. Levítico 26, está aqui, ó. Versos 51 a 56. Espera aí. Anotei errado. Levítico 26, 14 a 16. Perdão. Então está aqui, ó. Mas se não me ouvires e não cumprires todos os mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os seus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós um terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Depois você lê o resto. Está aí a consequência do pecado. E Jesus, ele morreu por causa disso. Percebe? Quando Jesus foi para aquela cruz, ele foi lá para desfazer essa maldição lançada sobre a humanidade. Entendeu? É isso que ele fez. Jesus e o Pai planejaram uma outra sorte para o homem. Jesus quer outra coisa para nós, ele não quer maldição. Vamos abrir. Vamos abrir em Lucas. Só um segundo. Às vezes me perco um pouquinho aqui. Vamos abrir lá Lucas. Aqui. Lucas, capítulo 9. 51 a 56. Então, olha só o que Jesus fala. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma? Como Elias também fez? Aí depois você pesquisa lá a vida de Elias, tá? Mas aqui, ó, Tiago e João queria se vingar de quem? Dos samaritanos. Entendeu? Esses samaritanos aqui. Tiago e João ficou com raiva. E falou assim: esses samaritanos merecem a morte. Senhor, quer que a gente peça fogo dos céus para que dizime esses malditos samaritanos? Né? E voltando-se, porém, repreendeu-os e diz: vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, Jesus não veio para fazer esse tipo de coisa. Porque o Filho do Homem não veio para destruir almas. Olha lá. Mas para salvá-las. E foram para outro lugar. Percebe? Qual é o espírito de Tiago e João? É o espírito, ou seja, a ideia, né? Os princípios eram aqueles lá de Levítico que nós lemos agora há pouco. Levítico 26. E Jesus não quer isso para a gente. Ele não quer que o nosso coração fique cheio de ódio. Muito pelo contrário, Jesus falou: se alguém bater no seu rosto, você vira e dá o outro lado. Percebe? Jesus falou assim: nós precisamos amar os nossos inimigos, porque amar aqueles que nós amamos, até os gentios fazem isso. E Tiago e João, eles não caiu a ficha, percebe? Eles não tinham sacado o que Jesus ia fazer, percebe? E nesse texto tem um fato interessante aqui, que é o seguinte: eu vou te mostrar esse fato interessante aqui, ó.
Quer ver? É o primeiro versículo que a gente leu lá, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, Jesus estava chegando no finalzinho da sua missão, percebe? Jesus estava no final, ou seja, Tiago e João já tinham visto Jesus fazer coisas tremendas. Provavelmente eles estavam naquele barquinho que Jesus mandou a tempestade parar. Provavelmente eles viram Pedro andando sobre as águas e afundando. Provavelmente eles viram o Lázaro sendo ressuscitado. Provavelmente eles viram. E chega nesse momento e eles dão essa pisada de bola aqui. Ó. Percebe? Eles pisaram na bola aqui. Jesus falou, não, peraí, eu não vim para isso. Eu não quero me vingar dos samaritanos. E vocês não vão se vingar dos samaritanos. Porque eu não vim para fazer esse tipo de coisa. Eu vim para quê? Para salvar as pessoas, não para matar. Para matar já tem um que faz, que é Jeová. Jesus veio fazer o contrário de Jeová, percebe? Totalmente contrário. Tudo que Jeová fez, Jesus desfez. Você está entendendo? Irmãos, nós precisamos entender a Bíblia, filho. Não é assim. Né? A solução para o pecado já tinha. Qual era? A morte. Então, Jeová deu a solução para o pecado, que foi a morte. Só que Jesus não aceitou essa solução. Ele veio, desfez a solução que Jeová tinha dado e deu uma nova solução. Percebe? Se você quiser ver lá em Efésios, capítulo 2, verso 14, Jesus trata a lei como inimizade. Né? Ou seja, a legalidade levantou-se como um muro de separação. Aquilo que deveria gerar paz, que é a lei deveria gerar paz, mas ela não gerou. Ela gerou morte e gerou para Jesus morte de cruz. Percebe? Então, Jesus veio fazer outra coisa, né? Por isso que você precisa entender isso. Seria interessante você pegar aí, nessa primeira partezinha que eu termino aqui, você deveria fazer alguns resuminhos. Faça um resuminho, deixa guardado lá na sua Bíblia, faz uma consulta de vez em quando para você entender o que é o cristianismo. Senão o cristianismo fica para você sendo uma religião, e não é religião. É uma base de vida. A minha vida está montada em cima da promessa de Cristo. Percebe? Tudo que eu espero de Jesus é aquilo que ele me prometeu. Percebe? E eu estou baseado, né? As minhas convicções sobre o porvir está todinho em Cristo, nessas promessas que Cristo. Mas vamos falar de um pouco mais. A segunda parte começa agora, que é a ressurreição. Então, a morte a gente já sabe, né? Que ela veio por causa do tempo, ela veio por causa do pecado, e assim por diante. Depois você volta lá e ouve de novo. Mas Jesus nos dá uma solução para a morte. Veja só que interessante. Se eu morrer segundo a lei de Moisés, que é a morte física, lá no Velho Testamento, a morte ela era para todos os homens que cometessem alguma transgressão da lei. Então tá lá, isso é um fato. Então, quando chegar o meu dia, percebe? Sei lá, daqui, espero que seja bem lá na frente, ninguém quer morrer, né? Eu também não quero, né? Isso é absolutamente natural.
Mas vamos supor que daqui a 15 anos chegue a minha morte. Percebe? Eu sou um homem crente em Cristo. Eu deveria morrer naquele dia? Não. Por quê? Porque eu coloquei a minha fé em Jesus, né? E a minha fé em Jesus, ela está baseada na vida eterna. Né? Lembra que a gente leu lá em 1 João, capítulo 2, verso 20 e poucos lá? Então, eu não deveria morrer, mas isso vai acontecer, eu vou morrer. Percebe? Eu vou morrer porque eu estou inserido dentro do território de Jeová. Então, eu vou morrer. Só que Jesus nos promete que depois dessa morte, nós vamos ressuscitar. E aí cabe uma pequena explicação sobre a palavra ressuscitar. Ressurreição. Cuidado, irmãos. Porque a Bíblia, ela é muito clara no que se diz respeito à ressurreição. Eu vou dar um exemplo de ressurreição. Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Qual é o significado? Ou seja, Lázaro estava num processo de putrefação, a sua carne já devia estar fedendo. Jesus foi lá e reconstituiu a carne de Lázaro. E Lázaro voltou a respirar, e voltou a pensar, e voltou a ser ele mesmo. Vou dar um outro exemplo de ressurreição. Aquela menininha que morreu, a Talita. Jesus fala, Talita, cumi. Ou seja, menina, levante-se. Jesus foi lá, a menina estava morta, já não batia o seu coração mais, né? O coração não batia. Ela não tinha mais consciência, o sangue não corria mais nas suas veias. Ela não sentiria dor se alguém esmagasse o corpinho dela. Não ia sentir dor. Dor alguma. Por quê? Porque o cérebro parou de funcionar. Tudo dentro daquela pessoa parou de funcionar. Percebe? Aí Jesus falou assim, Talita, levanta. E aí ela voltou à vida. Bom, muito bem. Jesus nos promete esse retorno que se chama ressurreição. Percebe? Eu já falei isso aqui algumas vezes. A ressurreição, ela pressupõe o retorno à vida com aquele corpo que você tinha antes. Então, o dia que eu morrer, eu vou, em seguida, ressuscitar. Igualzinho o que eu sou agora. Pensando as coisas que eu penso. Respirando, sentindo fome, tendo necessidades fisiológicas. Eu vou voltar. Percebe? Eu vou sentir fome. Só que Jesus nos promete uma ressurreição melhorada. Percebe? Uma ressurreição muito melhorada, que é a ressurreição para a vida eterna. Então, o dia que eu ressuscitar, que eu voltar à vida, eu vou voltar à vida igual eu era antes, porém, numa situação melhor. A gente chama de corpo glorificado. Ou seja, esse corpo aqui, não vai mais sentir os efeitos do envelhecimento. Por quê? Porque esse corpo não estará mais sujeito ao tempo. É isso que acontece. Entendeu? Vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, você vai ler sobre ressurreição, como que vai se dar. Tá lá. Então, a ressurreição é o retorno à vida no mesmo corpo. Aí você fala assim, mas e o cara que morreu há, sei lá, 100, 200, 500 anos atrás? O corpo desse sujeito já deve ter virado pó. Para Jesus, faz diferença. A Bíblia não diz lá que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra? Não está lá em Mateus? Finalzinho, lá no finalzinho de Mateus, está escrito lá. Jesus diz assim, eu recebi todo o poder no céu e na terra.
Jesus fazer você ressuscitar não é um problema para Jesus. Não é problema, gente. Jesus não vai ficar assim, uma eternidade pensando, meu Deus, como que eu vou fazer com que o Hélio ressuscita? Não, ele tem todo o poder. Então, a gente tem que acreditar em Jesus. Eu vou ressuscitar, porém, não da maneira, não com o corpo que envelhece. Por quê? Porque eu vou ressuscitar para a vida eterna, que é uma coisa que não envelhece mais. Por exemplo, eu tenho bursite aqui, bursite, que eu sou professor, tenho que escrever, tal, não sei o quê. Tenho bursite, eu não vou mais sentir essa dor aqui que eu sinto. Percebe? Por quê? Porque eu vou estar fora do tempo, eu vou estar numa condição melhor. Ou seja, esta carne, que é corruptível pelo tempo, vai se tornar incorruptível, se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios, capítulo 15. Vai lá e lê. A morte é um fato terrível, pois é por ela que se vai para o inferno. Aliás, inferno é morte. E sem dizer que, para enfrentá-la, deve-se passar pela doença, pelo acidente, pela velhice, etc. Todos esses eventos são de origem maligna. Doença, acidente, velhice, isso não faz parte do plano de Cristo. Você entendeu? Uma vez que a morte é um lugar para o pecador, nunca esqueça disso. Só vai morrer quem pecar. A alma que pecar, esta morrerá. Isso está escrito no Velho Testamento e em Romanos, capítulo 3 ou 4. Procura lá o que você acha. Uma vez que a morte é um lugar para o pecador, Jesus não podia permanecer nela. Por quê? Jesus não pecou. Como é que Jesus foi morto? Jesus foi morto na cruz sem pecado. Ora, como é que a morte pôde engolir a Cristo? Percebe? Se ele morreu sem pecado e a morte é local de pecador. Então, a morte não podia reter a Cristo. Então, a morte devolveu a vida, devolveu Jesus Cristo para a vida. Entendeu? Não estou querendo aqui dizer assim, não estou querendo colocar a morte como sendo aquela que dá vida. Não, não é isso. Eu estou só fazendo vamos dizer, uma figura de linguagem. Tá certo? Então, Jesus não podia ficar lá. Ele não tinha pecado. Como é que ele pôde morrer? Percebe? E esse foi o engano de Satanás. Satanás quis levar Jesus para a cruz, mas não tinha calculado direito. Percebe? Por quê? Quando Jesus subiu na cruz sem pecado, pronto. Ele desfaz a lei. Ele fala, como é que uma lei pode levar uma pessoa sem pecado para a morte? Então Jesus vai lá e arranca a cédula. Ou seja, a lei que leva o homem à morte. E crava na cruz. Então, quem foi para a cruz foi a lei. Jesus levou a lei. Aqueles pregos que pregaram Jesus estava pregando a lei. Jesus estava naquele momento matando a lei. Percebe? Essa situação é um negócio fabuloso, maravilhoso. Jesus é um sujeito incrível. A luta de Cristo é justamente tornar a morte ineficaz, pois o passaporte para ela é o pecado. E Cristo nos dá o poder de
contornar o pecado, contornar a morte. Percebe? Como é que o Hélio vai contornar a morte? Crendo em Cristo. Se eu creio em Cristo e Cristo morreu pelos meus pecados, então eu não tenho mais pecado para ser morto. Ah, mas eu vou morrer como Cristo morreu. Ah, se eu vou morrer como Cristo morreu, então eu vou ter que ressuscitar como Cristo ressuscitou. Percebe? Essa é a engenharia de Cristo. E olha, eu vou dizer para você, meu irmãozinho querido, a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico. Flávio Joséfo relatou, e outros historiadores relataram que Jesus Cristo ressuscitou. Ele voltou à vida. Então, não é uma coisa que eu ouvi dizer. Não é uma coisa que eu ouvi falar. Não. É uma coisa registrado na história. É um fato verídico e ocorreu de verdade. Como é que alguém pode explicar a ressurreição de uma pessoa? Como refutar o testemunho daqueles que andaram com Jesus depois da sua ressurreição? Mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. Os judeus até tentaram, mas o corpo morto de Cristo não foi encontrado como prova. Não existe prova de que Jesus morreu e está morto até hoje. Mas o corpo vivo foi encontrado. Jesus foi visto por pessoas, vivo, depois de passar pela cruz. Então não é uma história da carochinha, é um evento que ocorreu de verdade. Está registrado na história. O povo viu a Jesus. Num período de aproximadamente 2000 anos, muitos tentaram abafar o cristianismo. Mas um evento histórico, esse evento histórico foi tão marcante, que não é possível esconder que Jesus não existiu, que a ressurreição não existiu. É impossível. Ninguém consegue. Faz 2000 anos que estão tentando acabar com o cristianismo, não conseguem. Por quê? Porque é um fato histórico. Não só por isso, tá? Nesse contexto que eu estou colocando aqui, é por um fato histórico. O evento da ressurreição de Cristo dá ao homem a oportunidade de deixar a escravidão do pecado, da escravidão da carne, para participar da herança de Cristo, da vida de Cristo. A ressurreição de Cristo constitui a prova e a certeza de que a imortalidade existe. E nós, quando Jesus voltar, nos reuniremos com ele e viveremos para sempre. Viveremos. Não haverá mais morte, eu serei imortal. Leia, anote aí, 1 Tessalonicenses 4,14, 2 Coríntios 4,14 e João 14,19. Falei Jó, não, é João 14,19. Está escrito lá, vai lá e leia. Então, eu posso dizer que o jeito que Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Percebe? Lê Romanos 6. Vai lá. Leia Romanos 6, você vai ver. Está lá. Isso é um fato. Não é uma conjectura. E vamos ao último ponto que eu quero trazer para vocês. A ascensão, a subida de Cristo.
Não existe relato de que outra pessoa tenha subido, ascendido. Ascendido diz ascensão, tá? Não existe. Não existe um relato de que outra pessoa tenha feito o que Jesus fez. Subiu aos céus, foi recebido pelo Pai. Né? Não tem. Atos 1:9 mostra que Cristo é celestial, pois ele subiu e foi recebido pelo Pai. Então vamos lá, vamos abrir. Atos 1:9. A única pessoa que subiu e está ao lado do Pai é Jesus. Então, Atos 1, verso 9. Está lá. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. Entendeu? Aí ele foi recebido pelo Pai. 1 Timóteo 3,16. Vamos lá. Então ele fala assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. Será que alguém está querendo falar comigo? Muito bem. Quando Jesus sobe, ele manda o Espírito Santo para a gente. Percebe? A Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Pelo fato de Jesus ter subido, ele é soberano e é o cabeça de todo homem. Meu, tem alguém querendo falar comigo, mas tem que esperar para eu terminar aqui. Não posso atender agora. Muito bem. Jesus é soberano. Por quê? Porque ele é o cabeça de todo o poder e toda a autoridade. Nós devemos a ele. Você percebe que o evento da morte na cruz e a consequente ressurreição de Jesus trouxe uma consequência muito grande para a humanidade. Antes nós não tínhamos essa condição de de viver eternamente. Não existia essa possibilidade. Agora sim, agora existe. Nós somos privilegiados. Jesus é soberano, pois é autoridade no mundo invisível e no mundo dos homens. Jesus, ele tem autoridade, ele pode interferir a hora que ele quiser. Esse versículo está em 1 Pedro 3:22, anota aí. Romanos 14:9, Filipenses 2:10 e 11. Jesus é soberano, pois Deus o colocou sobre todas as coisas e é a cabeça da igreja. Efésios 1:22. Jesus nos prepara o caminho, o fato de Jesus ter ressuscitado, olha aí, e ter ascendido. Ele nos prepara o caminho para chegarmos lá onde ele chegou. Isso está em João 12:26 e Lucas 1:76. Jesus nos fez assentar em lugares celestiais. Efésios 2:6. Ele é o nosso precursor. Hebreus 6:19 e 20. Ele é o nosso intercessor. Jesus intercede por mim. Ou seja, ele é o nosso mediador.
Está em 1 Timóteo 2,5 e Romanos 8,34. E o último, que é fabuloso. Ele advoga por nós. Ele é o nosso advogado. 1 João 2,1. Então, meus queridos, queria que você tivesse convicção, certeza de quem é Jesus. Por isso eu fiz todos esses estudos. Para que você possa estudar e ter certeza de quem é Jesus. Percebe? É assim. Nós temos que parar de ouvir coisas de religiões por aí, que não leem a Bíblia, que não confrontam os versículos, que não têm a capacidade de raciocinar e que está interessado em grana. Você entendeu? Nós temos que parar de ouvir. Nós temos uma história, né, de mais de 1.600 anos, talvez até mais do que isso, de catolicismo na nossa cultura. Nossa cultura, ela é permeada de catolicismo, de ideias católicas. Percebe? De achar que uma pessoa morre e logo em seguida vai para o céu. Vai nada, vai esperar a ressurreição. Percebe? Então, irmãos, é isso que eu estou pedindo para você. Seja sério. Entenda bem aonde você está pisando. Porque eu tenho certeza que você está num terreno que é o melhor lugar do mundo, que é o cristianismo. Beleza? Então eu encerro aqui essa sequência de estudos que eu fiz. Deve ser uns 7 ou 8, mais ou menos. Essa é o sexto estudo, segunda parte, tá bom? Deus te abençoe, espero que você estude bastante e que você cresça no cristianismo. Percebe? Cresça. Vá adiante. Percebe? Despoje-se de toda a cultura católica, espírita, ocidental que você tem. E, entupa-se ou encha-se da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Queria passar a palavra para Eliette, enquanto eu termino aqui a gravação.